A cruz e o sepulcro vazio são dois dos eventos mais importantes da história da humanidade. A cruz é o lugar onde Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, e o sepulcro vazio é a prova de que ele ressuscitou dentre os mortos. Esses dois eventos têm uma importância fundamental para a nossa fé cristã. A ressurreição de Jesus dentre os mortos tem estado no centro da mensagem do Evangelho desde o início. Que ele ressuscitou fisicamente do sepulcro. Jesus declarou seu domínio sobre a morte, e isso também é uma promessa para os que creem, que também teremos vitória sobre a morte. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje vamos entender o significado do sepulcro e a cruz sem Jesus. A cruz é o lugar onde Jesus Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. Ele foi crucificado como um criminoso, julgado e condenado, mas, na verdade, ele foi o Cordeiro de Deus, o verdadeiro Cordeiro, o único que pode tirar o pecado do mundo. Ele é o Verbo de Deus encarnado, o Cordeiro de Deus. Sua morte na cruz satisfez a justiça de Deus e nos trouxe a salvação. As Escrituras nos ensinam que a cruz é um processo no plano de redenção de Deus para nossas vidas, como provas de seu amor incondicional. Jesus morreu por nós, para termos vida e vida em abundância. Ter uma vida em abundância é desfrutar de comunhão com Deus, através da obra redentora de Cristo. É ter o poder de ser salvo pela graça mediante a fé. Ele nos amou quando não merecíamos ser amados. Sua morte na cruz é a expressão máxima do amor de Deus por nós. A cruz também é uma etapa, nos planos de Deus para a humanidade, onde Jesus venceu o poder do pecado e da morte. Ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou dos mortos. Sua ressurreição é uma garantia de que a morte não tem o poder final sobre nós. A cruz vazia é mais do que um símbolo vitorioso, é a garantia da promessa divina de vida eterna, para todos que creem. Neste ato redentor, somos convidados a lançar nossos fardos aos pés da cruz, e a aceitar o presente da salvação, que resplandece na luz da manhã da ressurreição. A narrativa da cruz, vazia, está intrinsecamente ligada à mensagem da Páscoa, ligado ao Cordeiro, e é uma celebração que transcende o tempo e o espaço. A Bíblia, a palavra sagrada, nos conduz a este momento singular na história da humanidade, onde a cruz, inicialmente um instrumento de sofrimento, tornou-se um testemunho de vitória sobre o pecado e a morte. Nos anais da história sagrada, um sepulcro vazio emerge como testemunho inegável do poder divino e da promessa cumprida. O episódio do sepulcro vazio, registrado nos Evangelhos do Novo Testamento, transcende os limites do tempo e se torna uma narrativa eternamente ressonante. Tudo começou quando as mulheres piedosas, portadoras de especiarias para ungir o corpo do Mestre, se dirigiram ao túmulo. Ao chegarem, depararam-se com a pedra removida, e um temor santo as envolveu. Aquele sepulcro, outrora selado com desespero e dor, agora se apresenta como um portal para a esperança e a redenção. O livro de Mateus descreve o momento em que um anjo do Senhor, resplandecendo como um relâmpago, anunciou uma verdade gloriosa: não tenha medo, pois eu sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como era esperado. O sepulcro estava vazio, não porque a morte o tivesse vencido, mas porque a vida havia triunfado sobre a escuridão. A narrativa do sepulcro vazio é o ápice da promessa divina ao longo das Escrituras. Profetas, como Davi, prenunciaram que o santo não seria deixado na morte, e o apóstolo Paulo, em suas epístolas, proclamaram a vitória sobre o último inimigo, a morte. Toda a história da redenção converge para este momento singular. A ressurreição de Jesus Cristo não apenas validou suas reivindicações divinas, mas também inaugurou uma nova era para a humanidade. O túmulo vazio é um testemunho da vitória sobre o pecado e a morte, abrindo as portas da reconciliação e da vida eterna para todos que creem. Nele, não encontramos apenas um vazio, mas a plenitude da graça divina. O sepulcro vazio e a cruz é um convite à reflexão e à fé. Ele ecoa a promessa de Jesus de que, assim como ele ressuscitou, também aqueles que creem, e seguem seus ensinamentos, e têm uma vida de santidade, receberam a vida eterna. Hoje, somos desafiados a contemplar o sepulcro vazio, não como um fim, mas como o começo de uma história de redenção, que continua a transformar vidas ao redor do mundo. Que a verdade do sepulcro vazio ressoe em nossos corações, renovando nossa esperança e fortalecendo nossa fé a cada dia. Ao contemplarmos o significado profundo do sepulcro vazio e da cruz vazia, somos convidados a mergulhar na essência da mensagem cristã, a vitória da vida sobre a morte, da esperança sobre o desespero. O túmulo vazio e a cruz vazia não é apenas um fato histórico, mas uma fonte perene de inspiração e transformação.
Neste momento crucial da narrativa bíblica, somos desafiados a considerar não apenas a ausência física de Jesus no sepulcro, ou na cruz, mas também a plenitude espiritual que ele oferece a todos que o acolhem em seus corações. A ressurreição não é apenas um evento do passado, é uma realidade presente que molda nosso presente e ilumina nosso futuro. O sepulcro e a cruz ecoam a promessa divina de que, assim como Cristo triunfou sobre o pecado e sobre a morte, nós também podemos superar os obstáculos que surgem em nosso caminho. Cristo nos convida a deixar para trás as limitações do medo e da dúvida, abraçando a certeza de uma vida renovada e restaurada pela graça divina. Que a mensagem do sepulcro e da cruz ecoe em nossos corações, impulsionando-nos a viver com propósito e significado. Que, assim como as mulheres correram para anunciar a boa nova, também esperamos proclamar com alegria a vitória da ressurreição, em nossas próprias vidas e nas vidas de todos que o buscam de todo o coração. Que esses fatos sejam o lembrete eterno de que em meio às nossas situações desafiadoras, há uma esperança que transcende, uma luz que não pode ser apagada. Que esta verdade ressoe em nossos corações, e se manifeste em ações espontâneas de amor, compaixão e perdão, refletindo a transformação que a promessa de Deus trouxe para o mundo. Neste dia, que podemos ter a confiança e a certeza de um Salvador vivo, que venceu a morte para nos oferecer a vida em abundância. Que a verdade de Cristo seja a âncora da nossa fé e a fonte sem fim da nossa esperança, guiando-nos a cada passo do nosso caminho. Espero que tenha gostado do vídeo, e que o conteúdo seja útil em sua jornada diária. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, curta, comente e compartilha. Se fazeres o bem, não é certo que serão aceitos? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Tenham todos um excepcional dia. Deus abençoe a todos.